Meus irmãos e minhas irmãs, que o amor de Deus Pai, o amor de Deus Filho, Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sempre conosco. Nós vamos tratar hoje de um trecho importante da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e seguintes. Diz Paulo aos Filipenses: tende em vós os mesmos sentimentos que foram os de Cristo Jesus. Vou repetir: tende em vós os mesmos sentimentos que foram os de Cristo Jesus. Ele, embora subsistindo como imagem de Deus, não julgou como um bem a ser conservado com ciúme sua igualdade com Deus. Muito pelo contrário, ele mesmo se reduziu a nada, assumindo a condição de servo e tornando-se solidário com os homens. E sendo considerado homem, humilhou-se ainda mais, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Que belo texto bíblico trazido por Paulo na carta aos Colossenses. Ou melhor, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e seguintes. Ou melhor, do versículo 5 ao versículo 8. Como já dito, Jesus é Deus. Jesus encarnou-se como Deus, 100% Deus e 100% homem. E por que é importante dizer isto? Porque ele nunca deixou de ser Deus e de trazer consigo a divindade. Porque ele não foi criado por Deus, ele foi gerado por Deus. Por isso, Jesus traz a substância de Deus e ele é Deus. Como o Espírito Santo, na terceira pessoa da Trindade, também é Deus. Mas ele, na qualidade de Deus, ao assumir a condição de homem, ele, como diz a palavra, subsistindo como imagem de Deus, não julgou como um bem a ser conservado com ciúme sua igualdade com Deus. Muito pelo contrário, ele se reduziu, mesmo como Deus, diz o texto, ele se reduziu a nada, assumindo a condição de servo e tornando-se solidário com os homens. Ou seja, aqui está marcada uma das maiores e significativas lições de Jesus para nós. Ele era Deus. Renegou temporariamente essa condição para se tornar-se servo, escravo, como nós. Deixou a condição de Deus para se tornar servo, escravo como nós, sem experimentar o pecado, mas humilhou-se à nossa condição humana. Primeira lição que Jesus nos dá, a lição da humildade. Para que ingressemos no reino de Deus,
para que tenhamos a condição da salvação, é necessário que nós exercitemos a humildade. A humildade é uma regra. Nós nos identificamos neste mundo se formos humildes. Eis o primeiro desafio que nos é colocado por Paulo na carta aos Filipenses. Se somos humildes, se abandonamos o nosso egoísmo, se abandonamos as coisas ruins e nos tornamos humildes, a ponto de nos humilharmos, porque humilhar-se é exatamente o grau máximo da humildade. E as coisas de Deus são diferentes das coisas humanas. Os humilhados, diz a palavra, serão exaltados. Os exaltados serão humilhados. Então, a primeira lição que nos dá Paulo, baseado na vida de Jesus, é que nós devemos ser humildes, a ponto de nos humilharmos, o estágio máximo da humildade. Segundo, e sendo considerado homem, humilhou-se ainda mais, ou seja, humilhou-se ao extremo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, no ensinamento de Paulo, baseado no exemplo do próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, duas lições importantes se extraem para a nossa vida. A primeira, a humildade. A humildade que chega à humilhação. Humilhar-se a si mesmo. Humilhar-se para os outros, voluntariamente. Porque Jesus o fez voluntariamente para demonstrar o amor fiel e extremo a nós, pecadores. Esta é a primeira lição. A humildade que chega ao extremo de humilhar-se a si mesmo, de negar temporariamente a sua condição de Deus para assumir a condição de servo, a condição de escravo e a obediência ao Pai. Então, a humildade e a obediência são marcas que nos levarão para a vida eterna. E que o nosso Deus Todo-Poderoso, pelo amor de Jesus e pela ação do Espírito Santo, nos marque com a humildade de Jesus, com a humilhação de Jesus e com a obediência ao Pai. Amém.